Bem, pessoal, voltamos e estamos iniciando a nossa terceira aula, né? E nessa terceira aula, pessoal, a gente vai começar estudando, comentando, discutindo, analisando outro modelo de gestão pública. No caso agora, a gente vai analisar e estudar o modelo de gestão burocrática. Lembrando que na aula passada nós terminamos o nosso último encontro falando do modelo de gestão patrimonialista, não é verdade? Então, além de falar nessa terceira aula do modelo de gestão burocrática, vamos falar também, vamos bater um papo bem legal sobre os custos da burocracia, as disfunções burocráticas e vamos começar a analisar esse novo modelo gerencial e todas as fases que o acompanham. Vai ser um módulo bem bacana. Eu espero poder trazer informações não só conceituais, mas também analíticas e críticas, né? Para a gente poder ter uma visão cada vez mais ampla e mais profunda e mais atual sobre o que é o novo modelo de gestão pública. Tranquilo? Pessoal, então por que eu quis começar essa nossa terceira aula justamente se iniciando pelo modelo de gestão burocrática? Como a gente viu, o modelo de gestão patrimonialista, ele era um modelo voltado para o interesse do particular e, em sua grande maioria, a administração pública, a máquina do Estado, ela era utilizada para alcançar objetivos individuais e não os coletivos. Dentro desta visão de gestão, surgiu na segunda metade do século século X mais ou menos, na época do Estado Liberal, né? Nessa época do Estado Liberal, com o advento da ampliação das relações de comércio, o mercado se viu refém da corrupção e por se não dizer, da manipulação do Estado, né? Então, o Estado, nessa época do modelo liberal, né, o Estado ele era muito corrompido. Então, esse modelo de Estado liberal ele veio justamente lutar, né, combater essa apropriação do Estado que ele tinha através do modelo patrimonialista, né, e combater toda a corrupção que era alimentada por esse tipo de modelo de gestão. Então, essa época do Estado liberal existia uma corrente muito forte que se pretendia justamente separar o Estado patrimonialista das relações de mercado, visto que o Estado patrimonialista, como ele era, né, ele tinha um poder muito forte de influência sobre a iniciativa privada. Então, dentro desse conceito surgiu a gestão burocrática, né? Ela tem a gestão burocrática, ela é caracterizada por ter um formalismo extremo, né? Então, justamente esse formalismo, esse excesso de regras, esse excesso de burocracia, justamente buscava evitar os abusos, né? E os atos imprevisíveis do agente público, que muitas vezes queria utilizar, como a gente falou, do maquinário público, do maquinário do Estado, para seu benefício próprio. Outra característica muito forte do modelo de gestão burocrática foi justamente o caráter impessoal, né? Então, o foco desse modelo burocrático era o cargo, né? Era a norma na qual deveria seguir, e não a pessoa que estava naquele cargo, e não os interesses daquela pessoa. Então, isso foi um golpe muito forte no patrimonialista, né? Porque justamente a atenção agora dos gestores públicos ela era voltada justamente para o cargo que aquela pessoa ocupava, para o segmento ou não da norma que existia para aquele cargo. Então, começou-se aí um trabalho árduo de planificar para todos os atos administrativos, né? Então, esse modelo de gestão burocrática também ele tinha muito forte a questão da hierarquização, né?
Era uma cadeia de comando claro, né? Aquilo que a gente falava era o modelo de gestão burocrática ele era muito verticalizado. Então as decisões elas vinham através de regras, né, de normas. Então sempre tinha aquela coisa do chefe. Era o chefe que mandava, né? Então isso fez com que o agente público, o servidor público, perdesse muito a sua autonomia, perdendo, consequentemente, aquele poder, entre aspas, que ele tinha de manipular a máquina pública para alcançar o seu interesse particular. Então as normas começaram a orientar e a disciplinar. Foi criado todo um rito processual para que o produto final acontecesse. Na verdade, a grande questão é que nesse modelo burocrático, ele acabou se perdendo em si próprio. Quando ele quis a todo modo, a todo custo, combater a corrupção, ele centrou nele mesmo, na criação de normas exaustivas, de uma burocracia que não estava preocupada com o resultado, mas sim com o controle. Então, quanto mais regras, quanto mais rígido, quanto mais amarrado fosse, melhor era. E é por isso que a gente fala que o modelo burocrático ele reduziu muito a autonomia do agente público, né? Então, esse modelo burocrático ele tinha um controle rígido dos meios, né? Os procedimentos adotados pela administração pública, eles eram monitorados. É mais ou menos aquilo que a gente chama hoje, de um modo mais moderno, né? Que é o monitoramento dos processos. Então, é imprescindível para que qualquer organização pública, qualquer instituição pública tenha os seus processos claramente mapeados, tenham as suas normas não só claramente definidas, mas como amplamente divulgadas, para que o servidor saiba quais são os seus objetivos, as suas obrigações e responsabilidades, não é verdade? Então, o modelo burocrático ele nasce nesse interim, né? Buscando justamente controlar e de encontro a justamente essa chuva de atos administrativos corrompidos. Então, esse excesso de lei, esse excesso de normas, esse excesso de burocracia, essa burocracia excessiva, acabou onerando muito os atos da administração pública, não é verdade? Porque, como eu falei para vocês, ele se perdeu em si próprio e não focou com a qualidade daquilo que estava sendo produzido. Então, o objetivo do modelo burocrático era justamente obter a melhor e a maior eficácia das suas organizações, né? O seu funcionamento fosse bem quadradinho. Então ele acabou criando mais um hiato, na verdade, que até hoje persiste. É como a gente estava falando nas aulas anteriores. É claro, a gente vê a questão da necessidade pública e a capacidade de resposta do agente público, da administração pública, do Estado, do governo, né? Porque é justamente isso. Ainda o modelo burocrático e o modelo patrimonialista, eles são presentes no modelo gerencial brasileiro. Nós herdamos esta herança. Então, o modelo burocrático por si só, ele trouxe uma fragilidade muito grande, que era justamente a distância entre a administração pública e os seus usuários. Tranquilo até aí? Posso continuar? Então, vamos lá. As organizações, elas são concebidas como um poder, não é verdade? E não como um serviço público. Então, como eu falei para vocês aqui, nesse interim, o modelo burocrático ele fechou-se em si mesmo, não se ocupando ou se preocupando com a qualidade do que estava sendo feito, com a qualidade, com o tempo, com os custos daquilo que estava sendo produzido. Ele centrou apenas, única e exclusivamente, na elaboração e execução dos procedimentos jurídicos administrativos. Ou seja, a criação de leis cada vez mais rígidas, a criação e aplicação de normas cada vez mais rígidas, toda uma criação de rotina administrativa que não levou em conta a eficácia, não levou em conta a eficiência, não levou em conta a qualidade, não levou em conta os custos dos atos da administração pública. Na verdade, isso a gente vê até hoje, de modo muito claro, na questão do processo licitatório.
Às vezes nós temos um processo licitatório bem amarrado, juridicamente falando, mas totalmente ineficiente, que leva um tempo enorme para ser executado. E aí, quando executado, nem sempre ele alcança o objetivo que quer alcançar. Nós temos o princípio, na verdade, do menor preço, né? E aí esse princípio da economicidade, ele mina muito a qualidade da licitação. Então nós temos muitas vezes um excesso burocrático que gera custos enormes em termos de pessoal empregado, tempo transcorrido, hora homem trabalhada, mas o resultado produzido ele é pífio, muitas vezes ele é de péssima qualidade e muitas vezes não consegue literalmente atender o objetivo pelo qual ele foi criado. Então, o modelo burocrático tem o seu custo e é a questão da autoridade, né? O autoritarismo no modelo burocrático é a principal característica da relação entre a administração e seus usuários. Se não existia uma preocupação com o usuário final, com a qualidade daquilo que era feito, logicamente a preocupação era interna, então a autoridade do gestor ela era ela que era o foco, ela era que era a premissa, ela é essa autoridade do agente público como gestor que era levada em voga. Então, qual foi o resultado desse modelo burocrático? Um modelo formalista, centrado em si mesmo, com as costas viradas para as necessidades do cidadão. Não podemos alegar de modo algum, nós não podemos afirmar de modo algum que o modelo burocrático não trouxe sua contribuição. Trouxe e até hoje traz. A normatização das ações do ente público, na verdade, a legislação pertinente para o funcionamento das entidades públicas, dos atos públicos, a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, né? A lei 8.111. Então, são instrumentos jurídicos que foram criados para disciplinar a ação pública, né? Organizar e evitar os desvios, né? Evitar as distorções. Então, no modelo burocrático, a eficiência está justamente ligada entre a relação entre os meios utilizados e os fins. Então, não há uma interferência dos servidores, né? A relação é direta, a relação ela é fria. É justamente os meios que são utilizados e aonde a gente quer chegar e pronto. Como isso vai chegar, que impacto vai gerar, isso não é foco do modelo de gestão burocrática. Então, outras características desse modelo de gestão. O poder está concentrado no topo da hierarquia, é aquilo que a gente falou, uma hierarquia verticalizada, totalmente diferente de hoje, do que é proposto hoje como esse novo modelo de gestão, né? O modelo de gestão por resultado, ele é um modelo, digamos aqui assim, de hierarquia horizontal. Há uma participação mais efetiva não só do servidor, como também da população. A população é convidada também a participar e a discernir e a decidir, junto com a gestão, o melhor caminho a ser tomado. Então, dentro desse modelo de gestão burocrática, a autoridade ela era exercida e é exercida por um conjunto de regras e procedimentos formais, totalmente formais e engessados. Então, partindo dessas premissas, fica evidente a centralização do modelo por si só, em si, na burocracia e, consequentemente, paulatinamente, um distanciamento cada vez maior dos seus usuários. Tranquilo? Então, neste estilo centralista, focado nos procedimentos, no formalismo, no controle, né, da gestão, a atitude dos dirigentes perante os problemas consiste, na maioria das vezes, em mudar regras. Tudo era pautado em regras e elaborar regulamentos cada vez mais rígidos. E aí, esse tipo de solução, né, ela não literalmente, ela não trazia bons resultados.
porque ela acabava por si só engessando a autonomia do ente público, né, e, consequentemente, centrando todas as decisões tomadas para poucas pessoas. Então, foi dado para poucas pessoas, para o topo da hierarquia, um poder muito grande de decidir. Então, as decisões que são inúmeras nas mãos de poucas pessoas que detêm aquele poder de decisão, pode sim transformar esta solução nova em um grande problema para o amanhã. Então, a questão do modelo burocrático, a dificuldade do modelo burocrático é justamente essa, ele não conseguir diluir o excesso de burocracia na busca por resultado. Ele acabou se fechando em si mesmo e esse autoritarismo ele não vislumbrava a qualidade do que era ofertado e nem tampouco as necessidades dos seus usuários, por assim dizer. Então, quais são? Existem muitas disfunções burocráticas, né? Então, dentro das diversas disfunções que o modelo burocrático traz em si, a primeira delas é a resistência à mudança. Como a gente vinha saindo de uma época patrimonialista, né? E a corrupção, a manipulação da coisa pública ela era muito grande, né? Existia esse conflito de interesses, foi-se criado regras e cada vez regras mais rígidas. Então, o entendimento daquela época era que quanto maior fosse o formalismo, quanto maior fosse a quantidade de regras, melhor seria. Então, o sistema de gestão pública ficou cada vez mais resistente à mudança, né? Eu lembro da minha época, quando eu era adolescente, tinha um programa de humor que tinha um personagem que era a época do carimbaço. Não sei se vocês lembram isso, né? Quanto maior a autoridade que o cara tinha naquela repartição, maior era o carimbo dele, né? Então era justamente isso. Isso era uma sátira, a questão do excesso de burocracia e como essa burocracia excessiva ela acabou se desvirtuando também para que os detentores do carimbo grande também acabassem utilizando da máquina pública para os seus interesses particulares. Então, dessa resistência à mudança vinha também a rigidez e falta de inovação. O modelo era muito rígido e não se tinha preocupação em inovar. Tinha sim a preocupação em controlar. Mas por que não existia uma preocupação em inovar? Porque não existia um olhar voltado para aquilo que estava sendo produzido. Não se existia um olhar voltado para a redução dos custos, né? A redução dos custos naquela época era justamente diminuir a corrupção. Não se estava focado em um novo modelo gerencial capaz de produzir bem mais, gastando bem menos, né? Tirando a questão da corrupção. Então, houve parte dessa rigidez da mudança e a rigidez e a questão da inovação se alimentou, se fomentou grandemente, né? Esse apego às regras e foi negligenciado a questão dos resultados. E aí se produzia, mas não estava se preocupado, não tinha uma preocupação com o que estava sendo produzido, como estava sendo produzido aquilo ali, qual era o nível de satisfação, o grau de qualidade daquele resultado, era focado apenas no processo de produção daquilo ali, né? Então, é óbvio a gente dizer que existia um formalismo excessivo, isso é óbvio, não é verdade? E, consequentemente, quanto mais resistência à mudança, quanto menor os investimentos em inovação, quanto menor a visão para fora, quanto maior a formalização processual, com certeza a lentidão dos processos decisórios eram cada vez maior. E esse cenário aí que eu estou falando para vocês só reforça justamente aquilo que a gente vinha conversando, né? Que só reforça o aumento da distância entre a capacidade de resposta do público e as necessidades da sociedade.
na verdade. Então, essa lentidão no processo decisório veio cada vez mais, veio desgastar ainda mais digamos assim, a representatividade da administração pública frente à sociedade. Então, costuma-se dizer que a administração burocrática ela é lenta, ela é cara, justamente porque ela é lenta, ela é cara, né? E ela é autorreferida. Por quê? Porque ela é centrada em si mesmo. Então, quanto mais burocrático, mais lenta ela é. Quanto mais lenta ela é, mais travada ela é, então mais cara ela se torna, porque você vai gastar mais horas homem para trabalhar na mesma ação. O trâmite vai ser mais lento, então vai se gastar mais horas trabalhadas, mais homem trabalhado, né? E esse processo ele vai se perder em si mesmo e não vai haver uma preocupação com a necessidade real da população. Não existiria essa preocupação em dizer, nossa, existe tal demanda, então vamos correr porque essa demanda tem um tempo. Não, existe a demanda, ela vai ser atendida, mas esse não é o nosso foco. O nosso foco é que todo o processo transcorra da melhor maneira possível, evitando distorções, diferenças, corrupção e etc. Né? Então, esse modelo de administração burocrática, né, ela não tinha, ou se tinha era muito pouco, esse apreço, esse olhar voltado para as demandas da sociedade. Tranquilo até aí? É bem interessante, né, que por mais que a gente fale de alguns modelos de gestão público, ainda que sejam de cunho históricos, a gente percebe claramente como esses modelos eles ainda são presentes nesse novo modelo gerencial, não é verdade? Então, falando já desse novo modelo gerencial, vamos contextualizar isso aí. Então, de onde é que surgiu o modelo gerencial? De onde é que ele veio? Ele veio só apenas da falência do modelo burocrático? Será? Então, vamos lá. O Estado tradicionalmente calcado no modelo burocrático, né, foi submetido a grandes questionamentos a partir da década de 70, como a gente veio conversando. Né? O modelo burocrático, por ele não conseguir atender os anseios da população, ele foi sendo distanciado da população e ele foi cada vez mais sendo confrontado e questionado. Então, esse modelo foi colocado em xeque no mundo como um todo, né? Seja pelo ponto de vista realmente social, da capacidade de dar resposta, seja pelo ponto de vista econômico, a questão do valor mesmo, né? Do custo que era, e seja pela questão administrativa. Né? Nós estávamos entrando numa época em que, final das guerras, né, a ascensão de novos mercados, a ampliação de novas fronteiras, então se fazia necessário que o Estado tivesse a capacidade de dar uma resposta rápida. Então, o modelo burocrático ele estava travando a capacidade gerencial do Estado. Né? Então, foi um período em que os governos tinham menos poder, né? E menos recursos. E as demandas da população só aumentavam. É lógico. Se você vem de modelo patrimonialista, né? Entrando no modelo burocrático totalmente engessado, e aí a gente sabe que a questão dos recursos disponíveis eles eram muito mal utilizados. Né? Então, a tendência era que justamente as demandas da população fossem cada vez mais represadas, né? Porque as necessidades vinham e aí o governo, o Estado, né, a máquina pública não tinha a habilidade de dar a resposta necessária. Então aquilo foi represando e só aumentando a criticidade das necessidades sociais. Então, nessa época, o Brasil passava por uma grande crise fiscal, né? E, como a gente falou, eu falei agora há pouco para vocês, na aula passada, a importância dos instrumentos de política macroeconômica. Falamos da crise do instrumento fiscal, na verdade, da política fiscal ou política monetária. Então, eu disse para vocês que a política fiscal ela é de extrema importância para a solidez de qualquer país. Nós podemos quebrar qualquer país se nós implementarmos uma política fiscal
errada, e foi o que vinha acontecendo no Brasil. Nós gastávamos e gastávamos muito mal, e tínhamos uma arrecadação tributária muito troncha, muito troncha. Então, os impostos cada vez mais elevados, o dinheiro público cada vez mais mal empregado, a máquina pública inchada com seus altos salários, por uma minoria cada vez menor, né? Poucas pessoas detentoras de elevados salários, toda uma estrutura pública a serviço de poucos, e esse clima de mal-estar fez com que a população ela ficasse totalmente contra as novas políticas tributárias com o aumento dos impostos. Não tinha como, porque desemprego em alta, inflação lá em cima, a máquina estatal inchada, muitas regalias, gastos públicos da pior maneira possível, e ainda mais o governo querendo acochar o nó, aumentando a carga tributária para arrecadar mais, para poder sustentar o seu modelo. E isso, com certeza, é insustentável. Então, esse modelo gerencial ele veio também, fora essa situação que nós falamos agora há pouco, ele veio empurrado pelas inovações tecnológicas. Claro, final da Guerra Fria, a globalização chegando, como eu falei agora há pouco, né? Então, o governo ele se via a cada dia, cada vez mais, se enfraquecendo frente às forças de mercado, né? O mercado primeiro foi o mercado de comércio internacional, que começou a ditar suas regras e fazer com que o governo fosse refém dele, porque as empresas queriam ampliar seu mercado produtivo nacional, né, mundial. Então existia um verdadeiro leilão no mundo todo para ver qual era o país que oferecia melhores condições tributárias e fiscais, né, melhores condições de infraestrutura para que as empresas pudessem ali se instalar. E a promessa era que elas se instalando gerariam emprego, né, renda, aumentaria o consumo e a produção, e que é verdade, não deixa de ser verdade. Então, com essa ampliação do fluxo comercial internacional e, posteriormente, do fluxo internacional financeiro, o governo se viu cada vez mais acuado em termos de autonomia e de capacidade de dar resposta. Então, se fazia necessário criar um novo modelo gerencial público, né, capaz de recuperar a política, a economia e a sociedade. Então, foi nesse ímpeto que as funções do Estado, né, as funções sociais e econômicas, elas foram cada vez mais ampliadas. O governo começou a entrar no mercado produtivo, né? O governo começou a concorrer com empresas privadas, o governo começou a investir em infraestrutura, investir em educação, criar portos, aeroportos, hospitais. Então, era uma gama muito grande de investimentos e necessitava de um gerenciamento mais eficaz, capaz de ter controles rígidos para evitar as distorções, mas que também tivesse a habilidade de dar respostas rápidas para a sociedade. Então, essas inovações tecnológicas, esse desenvolvimento tecnológico e a globalização deixaram claro para a administração pública mundial que havia uma necessidade de se criar um modelo mais gerencial, um modelo capaz de literalmente não só produzir, mas produzir com eficiência, produzir com qualidade, e que aquilo que é produzido seja capaz de atender às necessidades da população. Então foi assim que nasceu esse modelo gerencial, que tem como base a utilização de ferramentas de gestão, na verdade, provenientes da administração privada. E aí esse modelo gerencial ele foi, digamos assim, muito fortemente instigado pelo neoliberalismo, né? O novo liberalismo, o novo modelo de abertura de mercado. Então não era só agora mercado de bens e serviços, era o mercado financeiro, era o mercado global, né? E aí o que é que se defendia desse modelo neoliberal? Que o Estado tinha que ser mínimo, o Estado não tinha que produzir nada. Quem tinha que produzir era o governo.
né? E que quem tinha que produzir, desculpa, quem tinha que produzir era o mercado. E então o Estado tinha que sair, o governo tinha que sair da produção. Só quem deveria produzir era o mercado e a própria economia tinha suas regras, né? Como a gente sabe da mão invisível de Adam Smith, por exemplo, né? Então, essa administração gerencial, ela veio justamente para dar autonomia, para dar agilidade nos processos burocráticos. A verdade é essa, né? Ela veio para colocar, primeiro, para enxugar o Estado, né? Dentro daquilo para o qual ele foi criado, até para evitar o desperdício de recurso público, para fazer com que o mercado tivesse maior liberdade e a economia pudesse, por si só, andar pelas próprias pernas, né? E que não seria o governo que iria ditar como a economia iria andar. O governo poderia intervir para evitar os excessos. Tranquilo? Então, em momento nenhum, a gente pode afirmar que o modelo de administração gerencial ele veio para negar a burocracia. De modo algum, tá certo? De modo algum. O modelo gerencial ele veio manter toda a rigidez, na verdade, própria da burocracia, que é necessária para disciplinar os atos da gestão pública, mas ela veio, antes de tudo, dinamizar essa burocracia. Ela veio agilizar os atos públicos para que os resultados pudessem ser alcançados o quanto mais rápido possível, justamente para não represar, como vinha sendo represado, as necessidades da população. Tranquilo? Então, gente, esse modelo gerencial ele tem praticamente 3 fases, tá bom? A primeira fase é o modelo gerencial puro, né? Depois, esse modelo gerencial puro ele é transformado e passa para aquilo que nós chamamos de novo modelo de gestão pública. E aí, esse novo modelo de gestão pública ele também sofre transformações. E agora o novo modelo gerencial é o modelo de serviço público orientado, né? Então, esse serviço público orientado ele traz uma série de mudanças, uma série de inovações no serviço público. Entre elas, esse modelo de serviço público orientado, né, ele faz com que o cidadão ele não seja apenas um mero agente receptor da coisa pública, mas ele seja também um agente participativo, um agente de mudança dentro do processo decisório da gestão pública. E isso muda todo o contexto, né? Isso é muito inovador. Então, ainda que seja muito embrionário esse novo modelo de serviço público orientado, a tendência é que ele cresça em volume, em qualidade, em quantidade e traga mais eficiência para os atos da gestão pública. Tranquilo? Então, vamos lá. Gente, o modelo gerencial puro, né, que praticamente é o primeiro modelo, né, de gestão pública gerencial, ele nasceu na Inglaterra, em 79, né, e tinha praticamente como premissa básica que era justamente isso: reduzir custos e aumentar a eficiência. Por isso que o modelo gerencial, o primeiro modelo, né, na primeira fase dele de implantação, ele é chamado modelo gerencial puro, porque justamente ele tinha como função reduzir os gastos, né, os custos da máquina pública, que estavam muito inchados pelo patrimônio, pelos 2 outros modelos que a gente tinha, né, o patrimonialista e o burocrático, e em paralelo a isso, ter a capacidade de aumentar a eficiência, de aumentar o resultado. Não obrigatoriamente, esse modelo defendia, né? Não obrigatoriamente, se a gente fosse reduzir os custos, a gente iria diminuir a eficiência da coisa pública. De modo algum, esse modelo defendia a tese de que nós podemos reduzir os custos públicos e podemos, em paralelo, aumentar a eficiência. Nem sempre sinônimo de custos elevados, de burocracia elevada, é sinônimo de eficiência, não é verdade? Então, nesse modelo gerencial puro, que foi o primeiro, né, as práticas do setor privado passaram a ser literalmente inseridas na administração pública. O modelo de administração pública ele foi literalmente bombardeado, ele foi altamente influenciado, né, pelo modelo de administração privada.
Não tem, porque justamente era isso, né? Embora o setor público nós não tenhamos assim o objetivo do lucro, né? Mas sim do alcance da necessidade do cidadão contribuinte, não deixa esse modelo de administração pública, não deixa também de ter a sua meta, que é justamente isso, atender à necessidade do contribuinte. Então, desse primeiro modelo gerencial puro, o controle por resultados passou a ser a posteriori, né? No modelo burocrático, o controle por resultado ele era feito o quê? Antes do processo, antes do resultado final. Era aquilo que a gente falava de excesso de controle, né? Havia um formalismo tão grande para se fazer a coisa, o controle era no começo, não no final. E hoje não, com esse modelo gerencial, né, o controle passa a ser no final. Há uma fluidez, há uma eficiência dos processos e o foco é justamente com aquilo que vai ser produzido. O quanto aquilo custou, o tempo que aquilo levou, na verdade, a qualidade daquilo que vai ser ofertado. Então, esse controle posterior dos processos trouxe uma maior autonomia e flexibilidade para a administração pública, né? Nós diminuímos a centralização, os atos públicos passaram saíram daquela verticalidade ostensiva, né? Daquela centralizada na mão do chefe, e aí foi quando começou a haver a diluição das responsabilidades de todos, né? Todos os agentes públicos são responsáveis. Posteriormente, em outra fase, a sociedade também é responsável. Então, essa responsabilização, esse modelo de accountability, né, fez com que se mudasse, né, toda a cara da gestão pública no mundo como um todo. Então, agora, os atos da gestão não eram focados em si mesmos, né, centralizados em si, como era no modelo burocrático, não. Agora, os atos da gestão eles eram orientados para a satisfação do cidadão, eram orientados e estimulados à participação social. Era estimulado e era fomentado a transparência dos atos públicos e a busca pela eficiência. Então, notem que nós saímos de um modelo totalmente centrado em si mesmo para um modelo aberto para o externo, aberto para fora, não é verdade? Não mais autocentrado, mas sim um modelo desfocado em si e com um olhar voltado para as necessidades da população. Então, gente, esse modelo de gerenciamento puro, né, como a gente falou aqui, tendo praticamente dois objetivos, que era reduzir os gastos públicos e aumentar a sua eficiência, aumentar a sua produtividade, na prática, esse modelo, né, ele permeou aquilo que nós conhecemos no Brasil como privatizações, né? Foi combatido veementemente a questão do Estado como um produtor no mercado, né? O Estado deveria devolver a atividade produtiva para o mercado, já que isso é uma atividade de mercado. E, paralelo a isso, houve uma maciça, digamos assim, política, né? De conscientização de que o governo deveria focar no bem-estar público. E aí, esse movimento do governo sair do mercado privado e focar na necessidade pública, justamente ele desaguava na busca por reduzir os gastos públicos, né? Que é uma verdade. Quando o governo deixa de produzir bens que concorriam com o mercado privado, ele diminui o seu leque de ação, consequentemente ele diminui os seus gastos, e aí aqueles gastos que eram voltados para o mercado, ele hoje pode ser voltado para justamente as necessidades públicas, né? Então nós temos uma redução do Estado produtivo, uma ampliação do Estado social e, consequentemente, uma redução dos gastos públicos, gerando um gasto público, por assim dizer, nos gastos públicos uma maior eficiência, né? Então foi quando entrou em voga a questão da satisfação do consumidor e foram criadas medidas que buscaram tornar o poder público mais leve, né? Mais ágil,
mais competitivo. Até hoje, eu trabalho na educação pública e até hoje a gente encontra muitas resistências quando nós propomos para o gestor tratar os nossos alunos como os nossos clientes. Sim, os nossos alunos são clientes. E aí há todo um embate teórico-conceitual, porque muitos gestores não admitem que o contribuinte seja chamado de cliente. Na verdade, isso é um discurso muito ideológico, porque o contribuinte é um cliente. Ele contribui para o Estado e ele quer que as suas necessidades sejam atendidas. Nenhum contribuinte tem o que tem de graça. Tudo que é público é pago através do contribuinte. Então existe hoje esse embate, né, para tornar a gestão pública mais adaptável às necessidades do contribuinte como um cliente realmente, né? Buscando atender a necessidade, gerar satisfação ao consumidor. Porque, na verdade, eu e você como contribuinte, quando nós queremos uma educação de qualidade, quando nós queremos uma saúde de qualidade, quando nós queremos uma segurança de qualidade, quando nós queremos saneamento básico, nós queremos justamente satisfação. Satisfação por aquilo que a gente contribui. A gente contribui com nossos impostos, né, para que justamente a gente possa andar numa rua iluminada, em uma rua calçada, não é verdade? Então, nós não deixamos de ser os clientes do governo. E essa cultura, ela vem sido trabalhada. E eu acho ela muito pertinente, porque ela gera uma responsabilidade por parte do ente público, não é verdade? Então, quais foram as fraquezas desse primeiro modelo gerencial puro, né? É que, ao focar na relação custo-benefício, não se observou a efetividade do serviço público, né? Então, focou muito na redução dos gastos, mas não na execução daquilo ali, né? Não, na concretização dos serviços públicos. Então, uma vez agora que os usuários podiam avaliar a qualidade dos serviços que eram ofertados, o caráter político vem à tona, né? Então, quando a população começou, por isso que é importante a participação social, que a partir do momento que a população começou a participar e das ações do governo, a acompanhar mais de perto, a própria população começou a ver que muitas das ações políticas, né, elas não tinham caráter de governo, elas tinham um caráter político. E aí veio à tona como o modelo, né, patrimonialista, né, e o modelo e esse modelo ele não conseguiu ser diluído pela burocracia, pelo modelo burocrático, né? Então, uma das fraquezas é justamente isso, né? Que o contribuinte era visto como um consumidor e ainda não como um cidadão. Tranquilo? Então, dentro dessas fraquezas, foi que veio justamente o novo modelo de gestão pública, né? Ou seja, a nova gestão pública. Ela surgiu na década de 80 e aí ela traz como premissa a efetividade, né, e a busca pela qualidade, coisa que antes, na gestão pública pura, né, não existia. Então, as necessidades e satisfação do usuário, elas começavam a ser colocadas em prática e não apenas a necessidade da máquina pública. Por exemplo, a construção de uma rodoviária, na verdade, não se começava a se focar apenas na execução daquela obra, mas qual era a importância que aquela obra ia ter para a sociedade, como ela ia ser feita, né, da melhor maneira possível, com o menor tempo possível, no caso a efetividade possível, né, com o menor custo possível e a melhor qualidade possível. Então, esse novo modelo de gestão pública, a nova gestão pública, ela se apoiava na descentralização, incentiva a competitividade e a flexibilização dos modelos contratuais. Na verdade, se existia justamente essa possibilidade de você ampliar a competitividade,
né, e flexibilizar os contratos para que a obra, o resultado saísse no melhor tempo possível, por que não? Né? Então, foi nessa flexibilização com busca por resultados que nasceu justamente aquilo que nós chamamos de PSO, né? Que é justamente o Serviço Público Orientado, que é justamente a atualização desse novo modelo de gestão pública, né? E passa a considerar agora o usuário, né? O usuário, o consumidor, como um cidadão. E como eu falei para vocês, nesse novo modelo de serviço público orientado, o cidadão, ele não só tem direitos, mas ele também tem responsabilidades e deveres com a administração pública, né? Então, dentro das premissas desse novo modelo de serviço público orientado, nós temos a transparência, né? A responsabilização, o accountability, né? Temos a equidade, que é justamente você tratar os iguais como iguais e diferentes como diferentes, a promoção pelos direitos humanos, a questão da acessibilidade, na verdade, a ampliação dos programas sociais de acordo com a particularidade de cada público-alvo, a flexibilização contratual, buscando justamente a execução, a efetivação dos contratos, né? O planejamento estratégico, buscando criar objetivos, criar metas, trabalhar com um objetivo pensado, né, dentro de um processo decisório, estratégico de curto, médio e longo prazo, e o fomento à justiça e à participação popular. São esses os pilares que justamente sustentam esse novo modelo, né, de serviço público orientado. Então, esse novo modelo ele busca justamente não só melhorar a qualidade do que é ofertado, mas busca justamente aproximar o Estado do cidadão e o cidadão do Estado. E aí essa aproximação ela tem como premissa o quê? Que não basta ser apenas eficiente, né? Não basta você fazer mais com menos, como vinham propondo os dois outros modelos. Mas é necessário fazer o que deve ser feito com políticas voltadas para o cidadão, e aí entendam a importância do princípio da equidade, porque cada cidadão tem sua particularidade e todos eles devem ser respeitados e atendidos dentro de suas particularidades, né? E aí essas políticas voltadas para o cidadão, elas devem permitir a cobrança de resultados. Isso é que é importante, né? E aí veio toda esses mecanismos que a gente vê hoje de transparência pública, né? Os órgãos do Estado mostrando suas contas, seus gastos, ainda que de um modo muito esdrúxulo, porque a gente sabe que uma pessoa que não entende de matemática, não entende de número ou tem dificuldade, uma pessoa com uma baixa escolaridade, ela vai entrar no site de transparência do governo do Estado, ela não vai entender quase nada, não é verdade? Então, ainda há uma necessidade enorme de se melhorar a qualidade das informações que são prestadas ao cidadão para que o cidadão possa ter uma participação mais efetiva, não é verdade? Mas estamos em vias, né? E é justamente essa via que esse novo modelo vem nos apresentar. Então, ao contrário dos anteriores, esse novo modelo orientado, ele se concentra no quê? Né? Vamos lá. Até então, a preocupação dos modelos gerenciais era como fazer. Né? Primeiro era como fazer da maneira mais barata possível, depois esse como fazer teria que ser da melhor maneira possível, mas com qualidade. E agora, esse novo modelo orientado, ele se preocupa com o quê? Né? O que é que nós vamos fazer com o que nós temos? Então, isso traz para a gente um grau de responsabilidade muito grande. Então, nesse sentido, né, esse modelo ele propõe a revalorização da política na definição das finalidades. Então, não é a política pública por política pública, mas aquela política, aquela lei, aquele decreto, aquela norma, ela é criada para que finalidade? Né? Qual é a responsabilidade que ela tem? Né? Então, isso fez com que o Estado tivesse uma maior responsabilidade agora de prestar conta, né, aos seus stakeholders, né, como a gente chama no mercado privado. Então, o Estado tem que prestar conta hoje
aos seus contribuintes, pessoa física, pessoa jurídica, aos órgãos internacionais, né, aos acordos bilaterais, aos acordos internacionais, aos blocos econômicos. Então, hoje se é cobrado do Estado uma maior participação, uma maior transparência, né? Consequentemente, uma maior equidade e justiça. Até mesmo porque eu falei para vocês, não sei se vocês lembram, que existe o risco país e ele mede o grau de volatilidade de um país, de uma nação, né? Então, quanto maior for o grau de volatilidade, quanto maior for o grau de ineficiência, de injustiça, né? e de inequidade do Estado, pior será para aquele país, né? Porque o risco de que aquelas políticas de governo não dêem certo, o modelo de gestão não dê certo, é muito grande. Então, esse modelo de serviço público orientado, ele se baseia numa visão coletiva do cidadão, né? Então, ele enfoca a esfera pública, né, como um lugar de aprendizado, na verdade social, e prega o aprimoramento da cultura cívica do cidadão, burocrata e político. Eu achei isso fantástico, né? Então, a gente pode encerrar esse momento falando sobre o serviço público orientado, partindo da premissa que ele tem como mola mestra o incentivo, né, da participação popular como um contribuinte, como um agente civil, né, como um cidadão que não só tem direitos, né, como um cidadão que também tem deveres, né, como um cidadão que não só quer que a administração pública tenha regras, mas que ele também vai seguir a regra, né? Esse novo modelo gerencial ele faz com que o ente público, né, ele seja também um agente de mudança, um agente político, né? Então é nesse clima, né, de mudança, de dinamismo, que esse novo modelo de serviço público orientado, essa nova forma de gestão por resultados, acontece. Notem que o que permeia todo esse modelo é a responsabilização, né? É a prestação de contas. Não basta só gastar, mas como gastar, com o que gastar, como gastar, na verdade, o que se fazer com o que a gente tem. Então é o pensar estratégico, é o agir estratégico, é uma tomada de decisão estratégica na busca por resultados. E resultados da melhor forma possível, né? Com qualidade, eficácia e eficiência. Então, pessoal, a gente termina essa nossa aula, né? Vimos, só para a gente fechar aqui direito, vimos nessa aula a questão do modelo de gestão burocrática, não é verdade? Vimos o custo da burocracia, as disfunções que a burocracia traz, os elevados custos, né? A grande fragilidade do modelo burocrático foi isso, né? Que ele se perdeu em si próprio, ele não se preocupou, ele não se ocupou com o produto final, com a sociedade. Ele se centrou em si, se engessou cada vez mais em suas normas, leis, decretos e esqueceu do produto final. Então falamos do novo modelo gerencial, de suas fases, né? Que se iniciou com o modelo gerencial puro, que era focado justamente na redução de gastos públicos e no aumento da produtividade, né? Falamos do novo modelo de gestão pública, que aí já começou a não apenas focar na redução dos gastos, mas se preocupar como estavam sendo os gastos públicos, né? E, consequentemente, veio o serviço público orientado, que focou justamente não como, mas diante de tudo aquilo que a administração pública tem de recurso, pessoal, infraestrutura, o que é que nós vamos fazer, né? Diante do cenário, da conjuntura atual do país, qual é a nossa responsabilidade em dar uma solução para os problemas sociais, em solucionar a problemática que nos é apresentada. Então, o ente público, a administração pública, a gestão pública foi chamada na grande para dar uma resposta à altura das necessidades da sociedade. Ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.